ali na estrada da memória rumo a 2018, quando Jair Bolsonaro derrotou o petismo na figura de Fernando Haddad e o rapper Mano Brown, icônico quadro aí da esquerda nacional, veio em frente ali à militância petista dizendo que a gente tem que voltar para a base, né? Eu não sei imitar o Mano Brown, gostaria de saber, mas basicamente ele dizendo temos que voltar para a base. Pelo visto, o petismo em 2025 levou à risca demais essa história aqui e está voltando às suas origens nos anos 80, quando foi fundado, reacendendo essa grande discussão entre pobres e ricos, acirrando os ódios e ânimos aí com a luta de classes que, enfim, foi parte fundadora ali da filosofia petista e que virou novo tema de campanha do PT em pleno 2025, tem dado o que falar, só que dessa vez quem resolveu se manifestar foi o deputado federal Nicolas Ferreira do PL de Minas Gerais, que lançou mais um vídeo que viralizou. A crítica dele à taxação BBB, bilionários, bancos e bets, bateu mais de 10 milhões de visualizações no Instagram em menos de 24 horas. Proponho que a gente ouça um trecho aqui, vamos lá. Basicamente, a esquerda olha para ela e fala, a culpa é minha, eu coloco em quem quiser. E eu vou colocar em quem? Nos ricos. E a tentativa deles é a mesma de anos. Ficar fazendo uma luta de nós contra eles, ricos contra pobres, negro contra branco, ateu contra cristão, enfim. Dessa forma, eles vão dividindo para poder conquistar. E é óbvio que tem desigualdade aqui no nosso país. E sim, tô falando que todo rico aí é bonzinho e gente boa, não. Mas você vai taxar os super ricos e aí? E no próximo dia, o que vai acontecer? Eles vão embora. Parece que é até uma mudança geracional na comunicação política que ele vem liderando, goste dele ou não, mas sem dúvida alguma com muita... Está calando fundo, aí está realmente criando um apelo e uma adesão aí ao grande público, na medida que ele vai, enfim, propondo, quase que trazendo para si esse tom de estou aqui trazendo para vocês o papo reto, o senso comum, e isso, claro, vai criando os adeptos e vai gerando essa viralização colossal. Mas queria ouvir aqui a opinião dos meus pares, vamos seguir aqui, principalmente entendendo essa tentativa do PT de ressuscitar esse discurso de luta de classe em plena 2025, né? Gesualdo, o que você acha? Eu primeiro não concordo muito com o que o Nicolas fala sobre taxação de super ricos, não. Acho que até por uma justiça tributária, quem mais recebe tem que pagar mais mesmo. Mas o Nicolas se comunica muito melhor do que o governo do PT, mas muito melhor. Aliás, no mundo corporativo a gente começa a dizer o seguinte, né? Quando um concorrente incomoda demais, vamos contratar esse concorrente. Fica a dica, PT, traz o Nicolas para fazer as propagandas de vocês, as áreas de comunicação, porque o governo PT se comunica muito mal e essa comunicação agora de ricos contra pobres, o PT já perdeu essa bandeira faz muito tempo. Não vai colar, parece demagogia de um governo que derrete os seus índices de aprovação e precisa, a todo custo, achar alguma nova bandeira. Uma nova bandeira, que não é essa que o PT deve carregar. Seria esse o massacre de gerações na comunicação política, David de Tarso? O político que entende o algoritmo vai atropelar o político que insiste no carro de som e no marqueteiro? É uma tentativa, né, Marinho? A gente viu, então, a propaganda do PT ali com a balança da justiça, pessoas carregando sacos pesados, pessoas simples, é bom enfatizar isso, e pessoas supostamente ricas, usando terno, traduzindo ali a linguagem do rico, segurando um saquinho vazio, praticamente trazendo a narrativa, trazendo efetivamente a narrativa de que, olha, os pobres pagam muitos impostos e os ricos não. Só que essas tentativas do governo de gerarem essas narrativas, na minha concepção, não vão surtir efeito, porque, de fato, se a gente observar bem, IOF, que é a briga travada pelo governo, também prejudica os pobres, aqueles que têm endividamento no cartão de crédito, sofrem com as consequências de uma possibilidade de aumento. Também o microempreendedor acaba sofrendo também com as consequências do imposto sobre as operações financeiras. Então, essa narrativa, eu acho que não tende a ganhar força justamente porque o governo não consegue fazer o principal, que é tornar os preços das coisas mais em conta, que aí sim é uma baita propaganda. Só que com essas questões que o governo tem tomado, com essas ações, realmente a gente não vai ver isso se traduzindo na linguagem popular, que é baratear os custos da vida da população. E o pior, né, quando a gente vê a tentativa do governo se contrapor a isso, né, Mônica Rosenberg, torrando milhões em agências publicitárias para produzir vídeos de gatinhos fofinhos com hashtags absolutamente esquecíveis, discursos pasteurizados, desgastados, mofados. Enfim, e claro que não vai criando esse distanciamento com o eleitor. Lembrando, o Brasil é o segundo maior mercado consumidor de rede social do planeta. Então não dá para a gente subestimar, claro, lembrando, like não é voto, voto não é like, mas com certeza é talvez uma das principais, se não a principal
plataforma de mobilização eleitoral são as redes sociais, né? Sem dúvida, Marinho. Hoje a gente precisa entender, quando a gente... Desculpe. A gente está fazendo manifestações e sai nos jornais, a manifestação estava flopada, não tinha mais ninguém. É muito importante entender, as pessoas não vão mais para as ruas. É muito, assim, é uma coisa do passado medir o engajamento de algum lado político pela quantidade de pessoas que ele coloca nas ruas. Hoje o engajamento está nas redes sociais. E essa campanha que está acontecendo, inclusive a resposta do governo com essa nova campanha, #o Congresso Inimigo do Povo, essa campanha é perigosíssima. Nós temos que parar de atacar as instituições. O STF não é inimigo do povo, o Congresso não é inimigo do povo. Quem está errando são as pessoas que estão ocupando essas cadeiras. Esses, sim, não estão cumprindo o seu papel cívico e cabe a nós, eleitores, eleger parlamentares melhor, eleger senadores que não tenham rabo preso e que possam cumprir o seu papel de controle do STF e parar de atacar as instituições. Assim como esta campanha de ricos contra pobres, perigosíssima, irresponsável, quase criminosa, porque não existe mais esse antagonismo. O rico não quer que o pobre se dê mal. O rico, sim, o empresário, quer que o seu funcionário tenha educação, tenha saúde, tenha um transporte digno para chegar no trabalho. Não é uma questão de, não existe mais a exploração do pobre pelo rico. Hoje, com os fundos de pensão que são donos de grandes nacos das empresas, o pobre, o pensionista, é dono também. Então está tudo muito diferente do que era quando existia a luta de classe. E essa campanha, pelo amor de Deus, está defasada e é perigosa. Não entrem nessa. O brasileiro comum, sinceramente, já entendeu que o verdadeiro inimigo não é quem prospera, é quem rouba. É quem rouba. E cada vez mais vai percebendo e vai internalizando de que quem faz sucesso, quem vence, quem prospera, não é pecado nesse sentido. E o Nicolas não inventou a pólvora ao falar tudo isso não, mas falou com muita competência. E do outro lado tem quem? Os dinossauros que estão se estapeando para ver quem vai ser o próximo vice do Lula na chapa de 2026. Então, chega a ser quase até covardia. E não é inventando a pólvora, não é um grande golaço, mas, de fato, há todo o mérito aqui em poder falar de forma direta com o eleitor e, não à toa, os números comprovam isso, né? Até porque esses vídeos parecem estar surtindo um efeito, enfim, decisivo na aprovação do próprio deputado Nicolas Ferreira. Isso a partir de uma pesquisa da Atlas, do Instituto Atlas, encomendada pela Bloomberg, divulgada ontem, onde o próprio deputado Nicolas Ferreira apareceu como uma liderança política com a melhor imagem dentre todas as lideranças políticas brasileiras principais testadas, liderando o ranking com 49% de aprovação, ou seja, de uma imagem positiva, seguido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Partido Republicanos, e do próprio presidente Lula, ambos com 47%. Os dois primeiros repetem o percentual no conceito negativo, enquanto o presidente da República é visto dessa forma, ou seja, negativamente, por 53%. Então, se isso não é, enfim, um testemunho de que realmente o que ele está fazendo está criando adesão e, claro, o povo respondendo, apesar de ser essa figura que, claro, polariza naturalmente. David. É aquela velha história, né? Alguns amam, outros odeiam, mas todos que também atraem para si os holofotes acabam sofrendo com as consequências dos haters, das pessoas que não gostam. Mas o Nicolas realmente, né, tem despontado como uma grande liderança porque é justamente isso. Ele traz uma linguagem mais coloquial e uma linguagem clara sobre aquilo que de fato está acontecendo. Então ele se comunica muito bem. As comunicações dele são muito boas. E as pessoas da direita, não digo só como você enfatizou, Gesualdo, em relação ao presidente Lula, outras também deveriam se inspirar e realmente pensar antes de pronunciar alguma fala, porque elas têm consequências, como a gente viu em 2022, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro não foi eleito justamente pelas falas proferidas. Então, realmente é preciso ter um raciocínio lógico daquilo que está sendo dito e as ações também vão comprovar aquilo que se fala. Parece que o governo federal insiste nas fórmulas fracassadas e jurássicas dos anos 80, acirrando essa contraposição de ricos e pobres, sendo que, sinceramente, isso aí não engana muita gente nessa altura do campeonato, muito pelo contrário. O eleitor, afinal, já está na década de 20, muito tempo depois, e pensando em formas... Não à toa que o fenômeno do crescimento evangélico, né, o pentecostal no Brasil, que na essência tem esse credo, né, da autoemancipação, de você ter as rédeas do próprio destino, não vai jamais encontrar eco nessa cartilha sendo pregada pelo PT. Eu vou partir para um rápido break só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta para vocês já já.
Antes da gente seguir adiante, a pauta está recheada ainda, mas eu quero te ouvir, Gesualdo. Eu não vou resistir aqui em só citar uma frase que, para mim, é salutar nesse momento, que é do filósofo britânico conservador Roger Scruton, que morreu há poucos anos atrás, onde ele disse: a tradição da esquerda, eu diria até do petismo, é de julgar o sucesso humano pelo fracasso de alguns. Isso sempre lhe oferece uma vítima a ser resgatada. No século XIX eram os proletários, nos anos 60 a juventude, depois as mulheres e os animais, agora o planeta. No caso aqui, de novo, a vítima a ser resgatada é o pobre oprimido, mas na prática as periferias não estão mais encontrando eco ou se identificando com esse discurso, né? Porque todo mundo quer prosperidade. Quando a gente levanta essas bandeiras, a própria bandeira do comunismo ela já é ultrapassada. Ninguém usa mais foice e martelo, que é a pregação do comunismo na sua bandeira. Hoje, os meios tecnológicos, os meios de aquisição de produção, os meios de aquisição de renda são totalmente diversificados, diferenciados, e todo mundo quer prosperidade. Não no sentido de se tornar rico, bilionário, nada disso, mas que é um mínimo de humanização para a sua vida. E esse discurso de atacar aquele que prospera porque aquele que não prosperou precisa tomar o lugar de outro, não tem mais cabimento. Há espaço para muita gente. E o que precisa é de um Estado presente. Isso sim, de um Estado que possa dar auxílio naquilo que é básico. Entretanto, aqui existe aquele famoso livro, O Custo dos Direitos. Se o Estado tem que dar assistência educacional, de saúde, de segurança, isso envolve custo. E quem paga? Ao meu ver, quem ganha mais. A cada eleição o PT vai escolhendo um novo oprimido, acirrando essa cartilha de mocinho e vilão, mas, sinceramente, enfim, ao que tudo indica, não está surtindo muito efeito, não. 11h36, a gente segue adiante aqui, pessoal, até porque hoje, feriadão em todo o estado de São Paulo, e muitas pessoas aproveitam para dar aquele rolê no shopping. Mas olha só, imagina você pagar para estacionar o seu carro no local e quando você volta, está ali sem as rodas o seu carro. Meus amigos, foi justamente isso que aconteceu com o personal trainer Diogo Souza, que ficou realmente aí sem roda. Que loucura. David de Tarso. Pois é, Marinho. E no estacionamento pago, né? Que é R$35 para você poder ficar durante 4 horas. Tudo ocorreu no estacionamento coberto, para quem não nos acompanha por imagens, né? Percebe que o carro ficou no tijolo ali. E o personal ficou indignado, que ele falou assim: eu já não deixo meu carro na rua, para justamente ter a segurança de que ele vai estar bem cuidado dentro do estacionamento. Aí quando eu chego, ele tá sem as rodas, só ficou com uma roda das 4, ou seja, os bandidos levaram 3 rodas além do veículo e chamou bastante atenção, né? Mas por meio de nota, o shopping disse que lamenta o ocorrido e que está apurando internamente o caso, que está sendo investigado pela Polícia Civil também. E que vai tem que indenizar, né? Que vai arcar com os custos. Então a nota diz exatamente isso, que vai arcar com todos os custos. Mas é um transtorno, né? O cara ali tá passeando tudo, quando chega, fala: cadê as rodas do carro? Como é que eu vou embora agora? Meu amigo, quando falaram que estacionamento dentro de shopping era uma mão na roda, não era bem isso. Não era bem isso que eu imaginava, tá? Não era bem isso que eu imaginava. Cíntia Nunes, por favor. Nossa, eu fiquei vendo essa matéria hoje e é lamentável, né? Porque você está perdendo cada vez mais os espaços de tranquilidade, os espaços públicos minimamente, em tese, seguros. Você vai ao shopping quando chega e não é uma coisa tão simples como se alguém tivesse riscado o seu veículo. Ou seja, teve tempo para que se colocasse apoios ali. Ou seja, não há, aparentemente, minimamente uma ronda preventiva ali dentro, porque isso, por mais que os bandidos sejam ágeis, eles não fizeram em 10 segundos. Né? E estamos de volta também para todos os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show a todo vapor, repercutindo aqui um caso bizarro que na sociedade da impunidade, o Brasil da impunidade, não deveria surpreender ninguém. Mas é isso, pessoal. O carro de um personal trainer devidamente estacionado ali num shopping acabou tendo as rodas furtadas. Sim, essa lógica de tentar viver numa bolha em condomínios fechados e só poder sair de casa para passear no shopping já não adianta mais para garantir a sua própria segurança. É nesse nível que chegamos. Ou a gente realmente muda a lógica completamente e lida frontalmente com isso e drasticamente mudar o tratamento a isso, ou, sinceramente, até o shopping vai virar praça de guerra, o David de Tarso. Só posso fazer uma correção? Eu falei que sobraram 3 rodas, mas na verdade são 2. Eles retiraram as rodas traseiras, né? Mas, de fato, chama bastante atenção, porque assim, a pessoa paga o estacionamento, R$35, que eu conheço esse shopping aí, e quando volta, tem essa ação. Realmente, às vezes tinha que chamar os bandidos para fazer o pit stop da Fórmula 1, porque
Se ninguém viu uma ação como essa, aí me chama a atenção também a omissão, às vezes, por parte das pessoas, de comunicar um segurança, porque não é possível que ninguém tenha visto alguém retirando a roda ali e aí colocando no bloco de concreto para o carro ficar parado. Eu não vejo possibilidade disso acontecer, sem que ninguém tenha visto. Às vezes a pessoa passa e fala, não é comigo, não é meu carro, então eu vou deixar quieto. Mas não deve, né? Porque aí a gente, realmente, se a gente sofrer com essa omissão, o brasileiro tem muito disso também, de deixa pra lá, não é comigo. Amigo, eu não tenho aqui prazer nenhum em ser profeta do apocalipse, mas se ainda restava qualquer resquício de dúvida para você nos ouvindo e nos assistindo, acho que agora está escancarado e está aqui, enfim, flagrante para todo mundo ver que está impossível viver nesse país e ter o mínimo de segurança em qualquer lugar que seja. Gesualdo. Comigo já aconteceu isso, sabia? Eu tinha uma caminhonete e roubaram o meu step da caminhonete. Onde é que estava estacionado? No shopping. Num shopping? No shopping. Roubaram o step dela, ela fica embaixo assim. O cara tem que ter entrado embaixo, levou tempo para tirar e ninguém viu. É porque de donos de Porsche reclamam muito que os faróis da frente são constantemente roubados, porque é fácil desencaixar, né? Até aí seria razoavelmente rápido. Mas não me surpreende essa notícia, porque eu já fui vítima disso. É difícil, né? Ainda mais com conhecimento de causa, com o lugar de fala, como diria a expressão. Tá aqui, pessoal, é um baita constrangimento e, claro, um tapa na cara pra gente ficar ainda mais paranoico, ainda mais com medo de até o shopping, estacionamento de shopping, virando, enfim, um local que deveria ser seguro, estacionamento privativo, toda aquele cartãozinho, aquele momento de humilhação que a gente tem que, né, Cíntia? Pagar aquele valor escorchante que você começa a se questionar e revisar os seus conceitos de vida, mas, ainda assim, tem o risco de ter a sua roda furtada, né? E além de tudo, sempre com aqueles avisos questionáveis sobre a ótica do CDC, né? Que o shopping não se responsabiliza por nada. Então, quando ouvi aqui a notícia de que eles vão indenizar, eu pago para ver. David de Tarso, olhando adiante aqui, a gente não repercutiu até pouco tempo atrás uma mulher sendo rendida dentro do próprio carro dela, dentro de um estacionamento do shopping, caso horroroso aqui em São Paulo recentemente. Pet shop, né? Num pet shop, bem lembrado, no estacionamento do pet shop. Sem dúvida, Marinho. E claro que a gente fica perplexo com isso. E eu reforço mais uma vez, quanto à omissão das pessoas que às vezes veem uma situação e não gera desconfiança. Comunica com segurança, chama a polícia, realmente, para que eles possam atuar. Se fosse no meu caso, minha esposa fica bravíssima comigo, mas eu sou um cara que eu não pago estacionamento de shopping. Eu pago caro no seguro, que eu não acho nem um pouco barato, inclusive está na renovação já. E aí eu dou voltas em volta do shopping. Caso eu não ache uma vaga, aí sim eu vou até o estacionamento. Perfeito. Mas eu realmente economizo nessa parte, porque se vê numa situação dessa, aí que me desestimula mais ainda de pagar o estacionamento. E não poderia ser diferente. 11h43, a gente segue adiante.